Senhor Jesus, o momento é teu, Senhor, glorifica o teu nome, como já o tem glorificado, Senhor. Obrigado por este momento, Senhor, que nós tivemos, sentando à tua mesa, podemos comer e beber de ti, nos alimentando de ti, Senhor. E também fazendo esse anúncio daquilo que nós recebemos, anunciando a sua morte até que o Senhor venha. Muito obrigado por esta manhã, Senhor, por este convite grandiosíssimo, precioso e maravilhoso. E obrigado porque muitos de nós ouvimos a tua voz e atendemos ao teu chamamento, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que a tua palavra nesta manhã não volte vazia, Senhor. Quando nós ouvirmos, nós possamos obedecer a tua palavra, a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Ajuda-nos em nossas fraquezas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nessa manhã os irmãos nos perguntou se nós teríamos uma palavra. E não estava, certo. Mas, por meio da concordância de alguns irmãos, por meio do testemunho de alguns irmãos, nós achamos por bem. Obrigado. Trazermos nesta manhã mais uma vez a lembrança, a memória. Talvez nós já estejamos, já tenhamos ouvido várias vezes, de várias formas, de várias maneiras. Mas, por meio dessa concordância, eu gostaria de ler um texto com os irmãos e a gente poder, não vou me demorar, por causa do horário também. Eu gostaria que os irmãos abrissem aí em primeira carta de Paulo aos Coríntios. É um texto bem conhecido nosso, mas há alguns pontos que o Senhor nos chama a atenção. E gostaria de falar com os irmãos nesta manhã. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 a seguir. Amém? Nós vamos nos deter nesse texto, mas também vamos estar lendo alguns outros textos para complementação e base daquilo que nós iremos falar. Amém? Irmãos, a pergunta que nós fazemos nesta manhã é: nós estamos reunidos aqui no primeiro dia da semana com o fim único de quê? De quê? E os irmãos sabem por quê nós estamos reunidos todo domingo? E não o primeiro domingo do mês, e não o último domingo do mês, e não o segundo ou terceiro domingo do mês. Por que nos reunimos todos os domingos? Para partirmos o pão. O fim único e o propósito é esse. Por quê? Os irmãos sabem? O primeiro ponto é esse, o mandamento do Senhor. Primeiro dia da semana, Atos 20, versículo 7. Estavam reunidos com o fim único de partir o pão. Ok? Então nós sabemos que estamos cumprindo o que? O mandamento do Senhor. Estamos cumprindo a palavra do Senhor. E talvez alguns irmãos cheguem entre nós, ou até nós mesmos, às vezes domingo, pós-domingo, nós estamos partindo o pão, mas não sabemos o que de fato, o que de fato traz essa realidade de nós estarmos partindo o pão no primeiro dia da semana. Um dos pontos é mandamento do Senhor. Nós sabemos que todas as reuniões
elas foram instituídas pela pessoa do Senhor. Ok? Agora, esta reunião de partir do pão foi o próprio Senhor quem a instituiu. Esta reunião de partir do pão foi o próprio Senhor que mandou que nós fizéssemos assim. Os irmãos lembram de Mateus, quando ele fala, né? Estando ali reunidos, quando chegava ali próximo à festa da Páscoa, Mateus 26, Mateus 27, 28 fala disso, estava próximo de chegar, e eles reúnem ali os seus discípulos. E na noite que ele ia ser traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado, fazer isto em memória. É uma instituição, é um mandamento. Sim ou não? Então o próprio Senhor nos mandou. E posteriormente, ele toma também um cálice e diz: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Mas tem uma palavra lá que o Senhor nos chama a atenção. Antes de nós irmos para Coríntios, abra aí por favor. Em Mateus 26, versículo 27. 26, 26 e 27. Quem achou? Vou dar oportunidade aos irmãos também de poderem cooperar. Quem achou aí? Mateus 26, 26 e 27. Todos. Não foi isso? Aí a irmã Simone agora repete: bebei dele, bebei dele, todos. Ok? Então é de suma e de extrema importância que nós não só estejamos reunidos no primeiro dia da semana, cumprindo o mandamento do Senhor, como também nós possamos participar daquilo que o Senhor nos ordenou. Ok? Quando ele toma o cálice, ele disse: bebei dele, todos. Não foi isso? E todos nesta manhã beberam do cálice? Todos que estavam aqui. E os que não estavam aqui? Então há uma importância, irmão, de nós podermos estar no primeiro dia da semana comendo e bebendo. Para que a nossa semana, ela seja o quê? Fortalecida, guardada, ok? O Senhor diz: quem de mim se alimenta por mim? Se eu não me alimento dele por meio da palavra, por meio da comunhão, por meio do jejum, por meio da oração, por meio do partir do pão, eu tenho vida em mim mesmo para continuar caminhando? Ou ser fortalecido? Não. Não é isso? Então eu quero deixar bem claro para os irmãos que quando nós não partimos o pão e não tomamos do cálice, nós estamos com a semana, não vai ser a mesma semana, será debilitada. Porque nós não vamos estar fazendo aquilo que o Senhor nos mandou que nós fizéssemos. Estamos descumprindo o mandamento. Sim ou não? Os irmãos estão entendendo? Então quando o próprio Senhor toma, irmãos, em Mateus 26, ele diz: bebei dele todos. Então todos nós temos que estar aqui juntos para podermos beber, podermos comer e beber. Isso é o quê? Um anúncio. Volte lá para Coríntios 11, 23. Paulo começa dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também eu vos entreguei. Ele está passando agora para os irmãos e para nós, e posteriormente para muitos outros. O que eu estou passando para vocês é o mandamento que eu recebi do Senhor e estou entregando a vocês. Nós recebemos do Senhor e agora nós estamos passando para vocês. Que na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o quê? O pão. Ok? Tomou o pão. Então o primeiro ponto aqui é o quê? Eu recebi do Senhor. Nós recebemos do Senhor. Então se nós recebemos, nós temos que tomar o pão. Comer do pão, comer dele todos, beber dele todos.
É o primeiro ponto. O segundo ponto que nós vemos aqui, o versículo 24, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu, que é dado. Irmãos, não estamos falando de substantificação, nem de transformação, nós estamos falando de, quando oramos, nós cremos, não como canibais, nós cremos que realmente estamos comendo dele e bebendo dele. Os irmãos estão entendendo? Então, quem de mim se alimenta, diz o Senhor, por mim viverá. Então, irmão, o ponto aqui é, eu estou comendo e bebendo dele, não só aqui os domingos, mas durante a minha semana. E eu estou falando como fraco, não é como quem alcançou a perfeição, ok? Mas o certo é o certo, ainda que ninguém esteja fazendo. E o errado sempre será o errado, ainda que todos estejam fazendo. Então nós precisamos fazer o quê? O certo. O certo. O meu povo perece por falta de examinar as escrituras, porque julgar externela o quê? A vida eterna, e são elas que de mim testifica. Então o primeiro ponto é o quê? Eu recebi do Senhor, e agora eu como do Senhor e bebo do Senhor. Ok? Agora o versículo, aí no 24, na parte B. Fazer isto em memória de mim. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória. E nós agora estamos memorizando. Estamos memorizando, estamos lembrando, estamos trazendo a nossa consciência. Isso é um testemunho espiritual, isso é um testemunho físico e isso é um testemunho emocional. E publicamente nós estamos declarando para esse mundo que não quer saber da morte do Senhor, que não quer saber desse anúncio da morte e ressurreição, porque todas as vezes que fala da morte do Senhor, tanto o principado quanto potestade, ok? E quanto o mundo físico não aceita, porque eles não aceitam que um justo morreu pelos injustos. Então o que nós estamos fazendo é anunciando, memorizando, lembrando que um dia nós que estávamos afastados, nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, um homem justo obedeceu, sendo obediente até a morte, e morte de cruz para nos salvar. Então isso está mostrando o quê? Que eu não posso, eu não sou digno, eu não sou capacitado, mas Ele me dignificou, Ele nos capacitou. E nós precisamos agora o quê? Deixando as coisas que para trás ficam, possamos o quê? Olhar firmemente para Ele, corrermos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Ele, só para Ele. Então, como falou Mané, como falou os irmãos Ezequiel, e como falou os irmãos, nessa manhã temos muitas o quê? Mazelas. Mas nós não podemos olhar para isso, nós temos que olhar para Ele. Aleluia! Se há situação, claro, tem que ser resolvida. E falou muito bem o nosso irmão Ezequiel, o nosso irmão Genilson, porque às vezes, irmãos, nós pedimos perdão ao Senhor. Isso aí é fácil. Mas e ao irmão que nós magoamos? A Bíblia diz o que? Vai entre ti e ele só. Tem que ir, irmão, tem que consertar. Tem 3 situações de pecado que o Pai não perdoa. Os irmãos sabem quais são? Não, eu também não sei, mas vamos aprender juntos. Ok? A primeira situação, o que é que ele diz? Se não, Pai nosso que estás no céu, se não perdoardes aos homens as vossas ofensas, tampouco vosso Pai celeste vos perdoará. Irmão, se eu não perdoo meu irmão, o Pai também não vai me perdoar, eu vou estar preso. E diz um irmão entre nós, o nosso irmão Ailton, que ele diz: nós não perdoarmos os irmãos para andarmos juntos, nós vamos estar tomando veneno, para que o meu irmão possa morrer. Então todos os dois vão estar presos, e todos os dois no final vão estar o quê? Mortos. Irmão, tem que haver, o Senhor Ele quer avançar, irmãos. O Senhor quer trabalhar, o Senhor tem trabalhado a sua obra em nós, mas nós precisamos o quê? Darmos
lugar. Entendeu? Porque, irmão, se eu tenho assunto, rogo-vos, pois assim, de que é vós, que pense o quê? Concordemente a mesma coisa. Às vezes a gente lê Atos 2,42 e perseverava na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações, não é isso? Em cada alma havia temor. Pedro até falou na semana passada aqui sobre isso. Caiu na graça de todo o povo e acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Então chama a atenção dos irmãos, estar juntos não é a mesma coisa de ser um. Às vezes nós estamos juntos aqui, mas não somos um, porque na Torre de Babel, irmãos, a torre ia chegar ao céu, e Deus teve que confundir as línguas com a confusão para que não chegasse, porque o povo era o quê? Um. Se eles lá conseguiram, irmão, por que aqui nós não vamos conseguir? Quando nós estamos juntos, nós nos ajuntemos ou estejamos juntos, realmente nós precisamos ser um, orar em concordância. Na reunião de exercício dos dons, a quinta ou quarta-feira, ou terça ou segunda, precisamos estar juntos. Irmão, se tem um irmão orando, nós temos que estar concordando. É isso mesmo, Senhor? Sim, amém. Às vezes eu não concordo com aquele irmão, muitas coisas de fé que ele crê, mas se ele está orando ao Senhor no Espírito, precisamos ser um. Os irmãos estão entendendo? Então, quando nós estamos reunidos, irmão, aqui, com o fim de partirmos o pão, o primeiro ponto é recebemos. O segundo ponto é estamos memorizando a Ele. Eu não vim para ver os irmãos, é bom ver os irmãos. É bom estarmos juntos, mas a primeira pessoa é o Senhor. Sobre todas as coisas, eu tenho que ir lá ver o Senhor. E o Senhor estava nos chamando a atenção há muito tempo sobre essa questão. Falamos com o irmão Eduardo, comentamos com alguns irmãos. Irmãos, nós vemos aqui, está gravando, mas depois os irmãos, se quiser, apaga. Nós vemos aqui, irmãos, o seguinte: que no decorrer de um tempo, algumas coisas não está andando bem e indo bem. Os irmãos percebem isso ou é só eu que estou percebendo? Irmãos, e se não está indo bem, nós precisamos parar. Precisamos consertar, precisamos resolver. Não podemos ir à frente, não podemos continuar empurrando, recalcitrando contra os aguilhões. O Senhor tem nos chamado a atenção por muitas palavras, né? Alain, um irmão que ministra aqui, que não mora aqui em Lauro de Freitas, mora lá para o lado da Boca do Rio, é Pinho. Os irmãos de Taberaba vêm, traz a palavra, e sempre o irmão Carlos de Camaçari, outros irmãos, por meio dos irmãos ruminando, por meio das irmãs ruminando, o Senhor tem sempre nos chamado a atenção. Olha o exemplo, recebam a advertência, para que não caiam no deserto. Irmãos, nós temos que ver como somos essas pessoas que estamos andando, esperando e apressando a vinda do Senhor, esperando em santidade, mas também apressando em uma vida piedosa no Senhor. Semelhança com Deus. O que é piedade? Semelhança com Deus. O que é piedade? É você ser justo e misericordioso. Você não pode ser justo quando é para ser misericordioso, e não pode ser misericordioso como temos que ser justos. Os dois têm que andar juntos. Então nós precisamos fazer o que, irmãos? Se está recebendo essa palavra, estamos recebendo essa advertência do Senhor, e não todo domingo nós estarmos, toda semana nós estarmos, porque nós vamos ver que nós estamos apenas rodeando 40 anos, e vai demorar de entrar na terra prometida. Então nós temos que ser obedientes o quê? A coluna de nuvem. Nós temos que ser obedientes o quê? A coluna de fogo. Nós temos que ser obedientes o quê? Ao tocar das trombetas. Isso ainda é misericórdia do Senhor. Está tocando a trombeta, está dizendo, tem que ir por aqui, tem que fazer assim. Aleluia! Então quando o Senhor, irmãos, nos convida em Mateus, Ele está dizendo o seguinte: irmãos, eu sei que você dá valor a esta reunião, mas não é o tanto que eu dou valor, não é o tanto que você dá valor, é o tanto que o Senhor considera esta reunião e outras reuniões importantes. Então, quando eu não estou,
Eu estou dizendo, isso para mim não tem tanta importância como deveria ter. Eu não estou falando, irmãos, de situações. Os irmãos sabem o que é que eu estou falando, porque aqui temos mais de 3 anos na fé, já somos como filhos maduros diante do Senhor. Entendeu? É o que a vez tudo aquilo que toma o lugar do Senhor na nossa vida, isso é o que? Um ídolo. Então, irmãos, esses irmãos do passado que pagaram o preço, foram cerrados, hebreus, foram cerrados, foram cortados, crucificados de cabeça para baixo. Eu estou dizendo que a obra que esses irmãos fizeram no Senhor, entendeu? Não foi suficiente. Eu não estou nem falando da obra do Senhor, estou falando da vida desses irmãos. Essa tão grande nuvem de testemunha que nos temos a rodear. Quem é que vai fazer aniversário aqui essa semana? Eu não vou dizer que é a irmã Mônica, que é dia 8. É 18? É 18 ou 8? A data então ali no mural está errada, viu? Então, não é, irmãos. Eu tenho uma responsabilidade. O Senhor, quando Ele nos convida, porque esta reunião, a reunião de oração, a reunião de estudo da palavra, de exercício dos dons, é importante para Ele. Quando você faz o seu aniversário, você está convidando pessoas. Agora as pessoas talvez não achem aquela comunhão, aquele aniversário tão importante, mas você acha o quê? Importante. Por isso que você está convidando. Então a mesma coisa, às vezes eu não acho como deveria achar importante, mas o Senhor acha importante, muito importante. Então toda vez que eu negligencio, toda vez que eu não estou por motivo força menor e por motivo balelo, eu estou dizendo isso que é importante para o Senhor, não é tão importante para mim. Os irmãos estão entendendo? Irmãos, então precisamos abrir os nossos olhos. Antes esteve aqui, diz, iluminando os olhos do vosso entendimento, com inteligência espiritual. Para que nós, irmãos, possamos o quê? Estarmos juntos, mas de fato e verdadeiramente estarmos juntos. Não podemos estar aqui, podemos estar divididos. Não podemos estar aqui com problema. Filipenses 4:2 diz o quê? É fácil essa palavra, não? Finalmente, irmãos. Finalmente, irmãos. Finalmente, irmãos. Ninguém sabe, né? Finalmente, irmãos. Filipenses 4:2. O que é que diz? Sim. Cadê? Quem é que está lendo aí? Vamos ver então, para a gente poder completar. Filipenses 4:2. Filipenses 4:2. Filipenses 4:2. Sim. Rogo-vos assim de que é vós, que pense o quê? Talvez elas pensassem diferente em alguns aspectos, mas no Senhor nós temos que pensar concordemente. Temos que estar aqui, hoje é o primeiro dia da semana, nós vamos estar lá para partirmos o pão concordemente. 4:2. Não, mas aí é o contexto, para não virar um pretexto. O que é que fala? Pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que os auxilies, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho. Tem que haver o juntos e tem que haver o esforçar. Também Clemente e os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos antes, porque os vossos nomes são escritos no livro. Não é a carteira assinada. Na FR Metais, não é a carteira assinada. Não é porque eu sirvo a autoridade, nós temos que nos alegrar, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. E de lá, irmãos, ninguém jamais pode apagar. Independe do que você faça ou deixe de fazer. O irmão Genilson aqui falou sobre as obras, que estamos estudando Gálatas e Tiago. Gálatas fala da fé, mas Tiago diz, olha, tua fé sem obra é o quê? Morta.
E o mundo vai ver e crer como, irmãos? É pela fé ou pelas obras? O mundo vai ver e crer como? Não só pela fé, mas também pelas nossas obras. Veja como é que eles andam, vejam como eles fazem, veja como eles estão juntos. Eu quero ir para essa igreja. Os irmãos estão entendendo? É o que nós fazemos, irmãos, não para sermos salvos, mas nós fazemos porque somos salvos. Então a obra de cada um, como Genilson disse, será o quê? Demonstrada. Apocalipse 3:12. A obra de cada um será o quê? Demonstrada naquele dia. E a nossa obra tem que ser quê? Em ouro, em prata e em pedras preciosas. Ok? Então, irmãos, nós temos que estar... O Atmani tem um livro que diz o quê? Oremos. Os irmãos não leram? Pode ler, que é bom. Oremos. O Atmani fala lá do princípio da exaustão da obra de Satanás na vida do crente. O primeiro ponto ele fala, amém, glória a Deus. Tem um livro ali, viu? Primeiro ponto ele fala que ele exure ou exime o nosso espírito. E tem isso, irmãos? Eu estou falando do espírito humano. Não estou falando do espírito de Deus. Esqueça isso. E tem isso? Tem. Nós vemos em Atos, quando Paulo e Silas estavam lá pregando, o que é que aconteceu? Atos 16, com aquela menina que saiu profetizando. Esses aí são servos do Deus Altíssimo. Esses aí são servos do Deus Altíssimo, não foi assim? Então ele estava fazendo o quê? Uma obra exaustiva no espírito de Paulo e Silas. Parecia até um testemunho, só que não era um testemunho. Os irmãos estão entendendo? Então nós temos que ter cuidado, que parece que é lícito, parece que é bom, parece que é tranquilo, mas não traz nenhum benefício, não tem nenhuma obra em Deus. Aí nós temos que estar apercebidos, sóbrios, vigilantes. Ok? Segundo ponto, nós vemos na alma, como é, né, em Juízes, quando Dalila fala o quê? Está lá pegando Sansão, colocando a cabeça no colo de Sansão. A alma de Sansão ficou o quê? Profundamente abatida e angustiada. Parece coisa lícita, mas, entendeu? É o relacionamento de um homem e uma mulher. Parece coisa lícita, mas trata e tira as forças da nossa alma com mulher e com outras coisas, né? Eu estou trazendo só um exemplo. E no nosso corpo, irmão, físico, em Jó 17, o que é que o Senhor fala? Entendeu? Ali tratando o corpo de Jó. E Paulo, quando fala lá, um espinho na carne me foi posto. Claro, com permissão do Senhor. Mas isso tudo é uma obra do inimigo para nos, entendeu? Deixar exausto, deixarmos cansados, deixarmos a nós, né, nessa carreira que nós estamos correndo, nós ficarmos o quê? Com peso. E aí o quê? Nós temos que nos desembaraçar de tudo que é peso e de tudo que é pecado que tenazmente nos assedia. E voltando para lá em Filipenses de novo, agora no 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo o quê? Alegrai-vos. Eu não fui convidado para o almoço. É por isso que eu não estou alegre, eu estou angustiado, eu estou triste, eu estou mujumbudo, eu estou no estado de banzo. Estou sorumbaticamente. Irmãos, não existe, a nossa alegria tem que ser no Senhor. A nossa alegria tem que ser no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Paulo diz outra vez, vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, orações, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa o quê? Mente em Cristo Jesus. Aleluia! Por que os nossos corações estão sobrecarregados e a nossa mente? Porque ainda há raiz de amargura, porque ainda há coisas não resolvidas. E aí a gente fica cocheando em dois pensamentos, meu irmão. Aí Paulo vem e diz no versículo 8, finalmente, irmãos, ok? Finalmente, irmãos,
tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, se há algum louvor, não é isso? Tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Seja isto que ocupe o vosso pensamento, irmãos. Aleluia. Irmão, eu não fui convidado para o almoço. Eu não fui convidado para ir na comunhão que teve lá em Venceslau, não sei aonde. Se eu estou com dificuldade, irmão, eu pego o telefone e ligo para o irmão. Eu disse, irmão, eu queria ser convidado, por que não me convidou? E resolvo o problema logo, vou transmitir ele só. Os irmãos estão entendendo? Porque vai gerando esse negocinho, irmãos, ó. E aí o pé de coentro não vai poder ser arrancado. Vai ter que vir com a motosserra para cortar o tronco de Jessé, a raiz, a situação, a árvore frondosa, que as aves dos céus vieram e aninharam-se. Os irmãos estão entendendo? Então, no que depender de nós, irmãos, temos que ter paz com todos. Se não veio a mim, eu vou a ele e resolve o problema e acaba. Não pode ficar isso protelando, porque eu vou estar andando com um caixão atrás de mim arrastando, e isso é peso. Os irmãos estão entendendo? E quando nós vamos para ir para o final, o que é que ele fala? O que também, olha o que é bom. Agora, o que também aprendestes, recebestes e ouviste. Apocalipse diz o quê? Bem-aventurados que leem. Bem-aventurados que? E bem-aventurados que? Praticam. Ler é bom? Muito bom. Ouvir é bom? Maravilhoso. Né? Não podemos ser ouvintes negligentes, porque vamos ser cobrados. Agora nós precisamos ser ouvintes o quê? Praticantes. Quando ouvirdes a voz, não endureça. Quem tem ouvidos para ouvir, obedeça. É isso que está dizendo. Porque naquele dia, tudo aquilo que nós temos ouvido, recebido, aprendido do Senhor, naquele dia nós vamos ser o quê? Nós vamos ser o quê? Cobrados. Ok? Tudo que, né? E que também aprendeste, recebeste e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Quando nós praticamos, nós estamos fazendo o quê? E o Deus de paz seja com quem? Seja com quem, irmãos? Amém. Quando nós ouvimos, quando nós recebemos, quando nós praticamos, o Deus de paz seja conosco. Agora volte aí, eu ainda tenho 5 minutos, viu? Volte aí para Coríntios, irmão, por favor, rapidinho. Coríntios 11. Os irmãos já sabem, né? Que não é só o tanto que eu e você considera esta reunião importante. É o tantíssimo que o Senhor considera esta reunião importante. Então nós precisamos, não só essa, mas a reunião de doutrina dos apóstolos, a reunião do partir do pão, a reunião de oração, reunião de pregação do evangelho se tiver. Todas as reuniões é importante para eles. Sabe por quê? Os irmãos sabem por quê? Porque quando Paulo recebeu do Senhor, que também entregou, nós temos que ter recebido, fazer memória dele, anunciando a sua morte, né? Tomando esse cálice, comendo do pão, porque, né? Todas as vezes que beberdes em memória de mim, nós fazemos o quê? Anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Então aqui estamos porque recebemos, estamos porque estamos memorizando, para não nos esquecermos durante a semana, durante o mês, durante o ano, aquilo que o Senhor fez por nós na cruz. E esquece, irmão, esquece. Por isso que o Senhor deixou essa instituição. Lembra de mim, memorize a mim. Talvez você não esteja lendo a palavra como deveria. Talvez eu não esteja orando como deveria. Talvez eu não esteja jejuando como deveria, visitando como deveria, tendo liberalidade como deveria. Mas o que é certo, é certo. Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos aonde? A casa do Senhor. O Espírito tem que estar o quê, irmãos? Pronto. A carne é fraca.
A carne para nada presta, e nisso na minha carne não habita bem algum. Mas o Espírito tem que estar o quê? Pronto. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Louva a Deus pela vida de Alain, que ele colocou esse testemunho durante a semana. E o Senhor estava lá, irmão, dentro do mato. Para que mais dificuldade do que essa? Não tem ninguém para reunir. Aqui a gente tem 50, 70, 80, 300, 400. E às vezes nós não damos a importância que deveria. Eu não dou a importância que deveria. Temos que dar, irmãos, essa importância, porque o Senhor dá importância, é importante para Ele. E o irmão está lá dizendo, qual é o que mais se lhe alegra? Ele disse, me alegra no Salmo 122, e o homem não sabe nem ler, que já tinha 300 pregações. Isso é obra do Espírito Santo, irmão. É um homem que tem sede de Deus, é o coração puro, é a mão limpa. E não tem entregado sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Esse é que tem entrado na presença do Senhor. Então aquele homem está ali, não tem ninguém, meu Deus, dentro do mato. O homem está lá no Salmo 122. O que é, irmãos, que você mais se alegra é quando diz, né? Me alegro quando o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu sei que os irmãos sabem, eu sei que a casa do Senhor somos nós. A qual casa somos nós? Os irmãos não sabem disso? Mas tem uma bênção ordenada para quando nós estamos juntos. E toda vez, irmão, que você não está junto, eu não recebo essa bênção. Os irmãos já viram o Salmo 133? Oh, quão bom! Aleluia! E quão suave é, quão agradável é os irmãos viverem unidos, irmãos. Não é isso? De novo eu repito para mim, Senhor, não é unidade de palavra, não amemos só de palavra, mas de fato em realidade, para que o mundo veja, irmãos, e creia. Que loucura é essa? Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Isso é testemunho, irmãos. Não pode o irmão estar doente, irmãos, e não recebeu uma ligação. Às vezes a gente fica nesse zap, esse zap é uma bênção, não tem problema com o zap não, mas às vezes a gente manda mensagem, irmão, como é que tá tudo bem? Porque às vezes, irmão, o irmão não quer dizer, irmão, meu remédio, eu não tenho dinheiro para comprar o remédio, irmãos. Mas se você for lá, você vai perceber, a despensa do irmão está vazia. Às vezes tem gente que não quer comunicar, que está errado, porque a Bíblia diz comunicar a necessidade aos santos, ok? Então, irmãos, nós precisamos sair, eu preciso sair dessa ordem de comodismo nossa, irmãos. Deus vai sacudir a figueira, o Senhor vai sacudir a figueira. E se nós não ouvirmos, não aprendemos, o Senhor nos tratará de outro ponto. Então nós estamos aqui fazendo o quê? Memorizando a Ele. Porque depois, agora nós estamos o quê? Anunciando. Primeiro ponto, recebi em memória, anunciamos, e agora nós estamos fazendo o quê? Até que Ele venha. Todo primeiro domingo da semana nós vamos estar aqui. Se eu morrer, os irmãos morrerem, partirem, vai ter outros que vão se levantar e vai dizer, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. E outros têm que achar importante, irmãos, e dar importância àquilo que o Senhor dá importância. Às vezes nós temos tempo, irmão, para ficar na frente do celular, e entra um jogo, sai jogo, e entra uma série, sai uma série, e manda mensagem, eu curti, eu gostei, e não sei o quê. E às vezes nós não temos tempo, né, de estarmos pegando a palavra, estarmos orando, estarmos jejuando. Às vezes a irmã pede uma oração no grupo até, ou liga, diz, irmão, ore que eu estou passando uma luta. Às vezes a gente diz, eu vou orar, e acaba se envolvendo, olha aí o esgotamento espiritual, o esgotamento físico e emocional, acaba se embaraçando nos negócios e não ora. Precisamos estar atentos, irmãos, sermos sóbrios e vigilantes. Eu estou falando como fraco. E nós estamos aqui anunciando, por isso que o serviço às crianças, não só é importante aqui, mas também na nossa casa, ensinarmos a criança o caminho que ela deve andar, ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho, ensine, use as coisas para ensinar, use os exemplos, converta tudo, ou convirja todo, converja todas as coisas para o Senhor. Você não está vendo lá? É um homem sem Deus. Você não está vendo lá? É uma mulher sem Deus.
mas nós não somos assim. Não é isso, irmão Carlos? Quando ele dá o exemplo lá de Êxodo, que aquilo que as nações pagãs, né, não tiraram do meio deles, não é isso? Se não for tirado, se não for cortado, vai dar problema no nosso futuro. Então nós precisamos, irmãos, às vezes ensinar, estamos gastando tempo ensinando os nossos filhos. Eu tenho 2 filhos, o Pedro e a Isa. O Pedro não está muito bem, ore por ele, o joelho está trôpego e as mãos estão decaídas. Isa, graças a Deus, está caminhando. Mas eu e Suzana Maria Lima Soares, a qual é a minha esposa, eu estou tranquilo. Porque no que dependeu de mim, no que dependeu de nós, no que dependeu do testemunho do Senhor, por meio da vida dos irmãos, né? Eles foram ensinados, eles viram e ouviram. Agora, depois de uma idade, a decisão é deles. Ok? Cada um vai ter que dar conta de si a Deus. Então eu tenho que estar bem certo de sair, eu tenho que estar tranquilo. Então todo domingo nós estamos aqui fazendo o quê? Anunciando a morte do Senhor até que Ele venha, para que o mundo veja e creia que tem um povo, principados e potestades, veja e creia que tem um povo que está lá anunciando. Durante a semana, a irmã no caixa lá, né, trabalha lá no açougue, luta e mais luta. Tá, às vezes nós estamos destroçados no nosso corpo e na nossa alma, mas no espírito nós temos que estar certo. Eu tenho que ir, eu tenho que estar lá, porque lá é o lugar de eu estar. O Salmo 133 fala o quê? Que lá o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Tem uma bênção para quando nós estamos reunidos. Não só uma bênção não só uma bênção de forma material, não só uma bênção para nós individualmente, para cada um, mas também tem uma bênção para quando nós estamos reunidos, coletiva. Lembra quando o Senhor falou? Maria estava lá, ok? Maria estava lá no túmulo com as outras mulheres e o anjo chegou para ela e disse: vá e diga aos meus discípulos que é para eles me aguardar onde? Me aguardem na Galiléia, que lá vocês vão me ver, não foi isso? E aí pode dizer, foi o anjo que falou, mas o Senhor quando vem diz a elas, vai e diga aos meus discípulos que eu irei adiante deles para a Galiléia, que é para eles me aguardar lá. Então se o Senhor estava mandando aguardar, é porque tinha uma bênção definida para aquele tempo, para aquele momento e para aquele assunto. Por isso que em Atos diz, os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Ok, irmãos? Então que o Senhor possa nos ajudar. Eu sei que os irmãos dão valor e eu dou valor, mas nós precisamos botar na nossa consciência: eu vou porque o Senhor, Ele dá um valor a esta reunião, aquela reunião e aquela outra reunião. Eu preciso estar juntos, porque os que creram, os que criam estavam juntos, e juntos precisamos estar de forma realmente juntos. O Senhor em João 15 ele diz: um novo mandamento eu vos dou, que vos amei uns, assim como eu amo a Cláudio e amo Eduardo diferente. Foi assim? O Senhor disse o que? João 15:11. Um novo mandamento eu vos dou. Não é mandamento de homem. Ele disse: eu vos dou um novo mandamento. E o mandamento é este. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos. Os irmãos, nós já sabemos muito João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não é isso? Mas os irmãos já viram 1 João 3,16? Já viram? Para encerrar, vamos lá, encerrar aqui. Então, quantos irmãos procuram 1 João 3,16? Então, irmãos, quando nós vemos 1 Coríntios também, no capítulo 14, no versículo, acho que é 15, se eu não me engano, Paulo fala assim, orarei com o meu espírito, mas também orarei com a minha mente. 1 João 3,16. Orarei com o meu espírito, mas também orarei com a minha. Agora vem um ponto. Irmãos, quando nós estamos juntos,
numa reunião de oração, eu não posso estar orando no meu espírito só. Porque se eu orar só no meu espírito, o irmão Alain, a irmã Aline que vai estar lá do lado, ele não vai ouvir o que é que eu estou orando, como é que ele vai poder dizer amém e concordar? E às vezes a gente está junto, a gente chega na reunião e a gente fica. Mas aquele momento não é isso. Aquele momento é de orar em alta dicção. Ok? Para que os outros possam ver e assim dar testemunho e dizer amém, concordar. É isso mesmo, concordamos. É isso mesmo, concordamos. Não é isso? Então Paulo está dizendo, eu vou orar com o meu espírito. Claro que lá também tem a palavra do profetizar, da interpretação do espírito. Aqui eu estou tomando emprestado esse versículo. Então eu chego aqui na reunião e eu vou ficar orando no espírito. Como é que os irmãos vão poder dizer amém se não ouvem? Orarei com o meu espírito, João, 1 Coríntios 14, mas também orarei com a minha mente. Cantarei com o meu espírito, 15, mas também cantarei com a minha mente. Precisamos abrir a boca, irmão, e proclamar as obras maravilhosas do Senhor, que de antemão Ele preparou para que nós pudéssemos andar nelas. Amém? Os irmãos estão entendendo? Amém. Precisamos proclamar, precisamos orar. Alegrei-me quando me disseram. Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor. Lucas 2, sabe por que a alma dela engrandecia ao Senhor? Porque o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Então o espírito sempre está o quê? Pronto. É como Ezequiel falou, às vezes é nós que ficamos, trazendo, botando, remoendo, etc. Deixa lá, Senhor, está nas tuas mãos. Negócio que a gente bota lá e depois a gente pega e traz de novo. Aí bota o fardo nas costas e diz, o Senhor está demorando, eu vou trazer, que eu mesmo vou resolver esse negócio. E aí fica essa guerra, essa luta. Se você colocou, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então não podemos clamar de dia e reclamar tomando à noite. Ou não podemos clamar de noite e reclamar tomando de dia. O problema para nós, de novo, nós temos que deixar lá, 1 de Pedro 5,7, lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado. Se eu não estou lançando, se eu estou ainda preocupado, ansioso, desesperado, eu estou dizendo, ele não é suficiente. Os irmãos entendem? Acharam o texto aí para a gente concluir? Amém. Quem achou? 1 João 3,16. Esse é bom. Cristo conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Amém. Para aí, nisto nós conhecemos o amor. Quando ele diz, lá em João 15, 11, 12, que ele está falando, o novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns. Como é que nós conhecemos o amor do Senhor por nós? É que Ele deu a vida por nós. E agora aí no 17 está dizendo o quê? Termine, por favor. Disto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Amém. E devemos dar nossa vida pelos irmãos. Devemos dar o quê? A vida pelos irmãos. Devemos dar o quê? A vida pelos nossos irmãos. Amém. Esse é o amor. E aí pode ser a vida física, ou pode ser a vida, da nossa alma, mente, vontade e emoção. Negar, eu não vou, eu não quero, eu não gosto, mas eu vou porque meus irmãos estão lá. Eu preciso estar lá, eu vou dar a vida por eles. Isso é negar a mim mesmo e tomar a minha cruz. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então nós precisamos. Aí teve um padre aí na pandemia, só para dar esse testemunho rápido, que tinha um jovem e ele disse, tira os aparelhos de mim e bote nele. Então esse padre aí deu o quê? A vida por aquele jovem. Ele não sabia o que estava fazendo, se o jovem ia se converter, se ia virar católico, se ia virar apostólico ou romano. Mas ele estava cumprindo o que o Senhor tinha mandado e ordenado. Ok? Se ia fazer, aí era um assunto dele com Deus. Mas o que ele aprendeu certo, ele estava fazendo. Ok? Então nós precisamos não amar só falando como fraco, de palavras, mas amarmos de atitudes, de gestos, de ações. Como o Senhor deu a sua vida por nós, nós precisamos dar a vida uns pelos outros, negando a nós mesmos.
Ah, irmão, eu estou cansado, eu não vou poder ir para a reunião de oração. Você já viu lá em Atos 20, quando Paulo estava pregando até a madrugada, o que foi que aconteceu caindo da janela? Quem caiu da janela? E aquele homem estava descansado, né? Estava sem trabalhar, ele estava descansado, não foi para a reunião cochilar, não foi fazer, ele estava lá bem. Ele tropeçou e caiu da janela. Foi assim? Não. Então, irmãos, quando você estiver cansado, vinde a mim todos que estáis cansados, oprimido, sobrecarregado, e eu vos... A reunião é lugar de cansado. Se você estiver com sono, vá. Sabe por quê? É melhor você dormir na igreja do que ficar acordado no mundo. Então aquele Eude estava cansado, mas aquele Eude fez o quê? Ele foi, estava lá cochilando, que não tinha lugar para sentar, sentou. E ali no momento ele adormece e cai. E o importante é que Paulo desce, né? O povo estava dizendo, ele morreu, ele morreu, ele morreu. Não, ele não morreu, ainda tem vida aí. Ok? Mesmo a gente cansado, esbagaçado, como diz o nosso irmão Ezequiel, mal acabado, destroçado, mas ainda tem o quê? Vida aí. A vida está aí. O Espírito está pronto e nós precisamos estar juntos. Ok? Os irmãos entenderam? Amém. Glória a Deus. Desculpe pelo tempo, viu? Não se preocupe que domingo que vem, se o Senhor nos der graça, a gente fala mais um pouco, viu? Vamos orar? Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Senhor Jesus. É verdade. Estamos gratos eternamente quando o Senhor falou conosco. Obrigado, Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Obrigado porque o Senhor tem toda a liberdade de nós. É verdade. O Senhor sabe disso, meu Pai. Sim. Por isso, muito obrigado por esta manhã gloriosa. Amém. Hoje podemos incluir ao Senhor. Amém. Cânticos, palavras e a tua palavra, Senhor. Amém, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Amém, Jesus. Oh, Senhor. Senhor Jesus. Aleluia. É verdade. Amém. Sim. É verdade. É verdade, Senhor. É verdade. Sim. Sim, Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. É verdade. Oh, Senhor Jesus. É verdade. Sim, Senhor. Sim. É verdade, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Oh, Jesus. Amém, Senhor. Amém. É verdade. Humilharmos debaixo da poderosa mão. Sim. É verdade. Sim. É verdade, Senhor. Oh, Jesus. É verdade, Senhor. Oh, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Oh, Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. 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 Sim. É verdade. Oh, Senhor. É verdade. Oh, Jesus. Jesus.
Mas, Senhor Jesus, amém. Claro pela tua palavra. Amém. Possamos, Senhor, amar o Senhor mais. Amém. A cada dia, Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Jesus é o Senhor. Cadê Fernando? Os irmãos nos perdoem, viu? Se alguma palavra, né? Os irmãos não foi direcionada, viu? Foi sim. Não para aí, não. Foi direcionada para cá. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Amém. Tem alguns breves avisos aqui para passar para os irmãos. E os avisos semanais, né? A limpeza do local está com o nosso irmão Paulo e Felipe. A gente vai ver como é que está a condição do irmão Paulo para essa semana, né? Os irmãos estão cientes que ele começou a sentir umas dores, teve no médico, fez toda a medicação e apareceu uma dor forte no cóccix, no osso do cóccix aqui. E ele está a maior parte do tempo deitado, tomando medicamento e a gente pede aos irmãos que continuem orando, né? Pela recuperação plena dele. Amém. Graças ao Senhor, a gente tem falado com ele constantemente. Ele tem dito que tem melhorado dia após dia. As reuniões dessa semana em Lauro de Freitas será na casa da nossa irmã Denise, na terça e na quinta. Em Camaçari, Gilma, será na casa da nossa irmã Gilma, quarta-feira. Dia 10/8, próximo sábado, se eu não me engano, é isso? 10/8, às 10 horas da manhã, terá a reunião das irmãs aqui no local de reunião. Então, cadê Felipe? Fique atento para fazer a limpeza na sexta-feira à noite, viu? Para sábado entregar o local limpo. Já falei, pedimos oração, continuamos pedindo oração pelo nosso irmão Paulo, para que a recuperação dele possa ser completa, né? Irmãos, a gente já estamos há 2 semanas falando sobre o passeio das crianças, que será na primeira semana de novembro, o Rolf Park. Vimos que o custo será de R$100 de 12 para cima e de 12 para baixo, R$80, se eu não me engano. Isso já está incluso o almoço. Então, a gente gostaria que desde já a Assembleia estivesse se movendo para isso, né? Para não deixar para cima da hora, porque a gente sabe que quando junta a conta, fica mais difícil de pagar. Então, a gente queria pedir àqueles que se sentirem no coração de ofertar diretamente para esse serviço, coloca lá, oferta direcionada para o passeio das crianças, para que a gente possa estar direcionando no tempo certo. Amém? Irmãos, eu queria pedir agora atenção para esse aviso que a gente vai passar aqui. Quem conhece aqui o nosso irmão Luciano de Sapé-Açu? Beijos aromáticos, abraços aromáticos. É um irmão já bem conhecido na comunhão, é um irmão bem sério no Senhor. Esse irmão já tem caminhado há bastante tempo no Senhor e tem dado testemunho. E o nosso irmão, ele nos procurou e pediu uma ajuda. E nós, em comunhão, decidimos abrir para a Assembleia. Alguns irmãos em Salvador já têm ajudado. O que é que aconteceu? Nós vamos falar aqui 100% claramente do que aconteceu para os irmãos. E queremos deixar para os irmãos considerar diante do Senhor e nos ajudar nesse assunto. O nosso irmão, ele emprestou o cartão dele para ajudar uma pessoa. E, se eu não me engano, acho que já tem 3 anos isso, né, Eduardo? Já tem bastante tempo. Essa pessoa não pagou o cartão. E ele não tem condições de pagar. Ele tem pagado o mínimo, o valor mínimo. Ao longo desses anos, ele tem pago esse valor mínimo. Para poder honrar o compromisso, né? É uma dívida de 3.800. Ou foi 3.800 ou 3.600, eu não estou com o valor em mente aqui. Mas o nosso irmão Paulo sabe detalhadamente. Então, a gente queria, diante do Senhor, colocar essa necessidade do nosso irmão, para que juntos a gente pudesse suprir.
aquele que sentir no coração de ofertar com qualquer valor será bem-vindo. Então eu peço assim que os irmãos considerem diante do Senhor e nos ajude a nós ajudarmos o nosso irmão com esse assunto. Tem um Pix aí do nosso irmão Paulo, né, que é o Pix que alguns irmãos procuram para colocar suas ofertas. Então, se os irmãos puderem, colocar lá a oferta direcionada para o nosso irmão Luciano de Sapeaçu, e a gente vai juntar essas ofertas e direcionar para ele, para que ele possa estar liquidando esse débito, né? A gente sabe que é um senhor que procura escravizar, senhor com letra minúscula. Então, os irmãos, diante do Senhor, vamos nos mobilizar, quem puder com qualquer valor, para poder a gente ajudar o nosso irmão. Amém? No dia 7/8, nossa irmã Alane, ela vai fazer a cirurgia, como ela já colocou aqui diante do Senhor, para a Assembleia. E a gente queria pedir à Assembleia que estivesse orando por esse tempo. Vamos orar por ela aqui também, né? Vamos chamar os irmãos para estar orando por ela. E também queremos pedir oração para o nosso irmão Brenan, que está retornando hoje da viagem de trabalho. Amém? Antes de a gente orar por Alane, a gente gostaria de dividir os serviços, que os irmãos estão cientes que nós vamos almoçar juntos. Então, vamos lá. Para o serviço, para servir os alimentos, já tem Inamar que está lá em cima, Dani, Gilma, Simone, Belinha e Denise. Essas irmãs, por favor, procure as irmãs lá em cima para poder ajudar no serviço à alimentação. E dos pratos, eu sei que Selma ganha disparadamente. Cadê ela? Já está lá, né? Mas a gente vai deixar os pratos hoje com Darlan, Felipe, Ellen, Sofia e Cauã. A galera aí do Avial, com a coordenação de Cláudio Bahia. Eu não vi o glória a Deus. Eu não vi o glória a Deus. Amém. As panelas Cláudio lava. Amém, irmãos. É isso. Eu queria pedir à Assembleia para ficar de pé, chamar os irmãos aqui na frente para que a gente pudesse estar orando por Alane. Alane, vem cá, meu irmão. Vem, irmãos. Os irmãos aqui na frente, por favor. Vamos orar aqui, Eduardo. Cláudio Bahia. Joilson disse: chama pelo nome, ele ouve as vozes. Amém? Vamos colocar ela diante do Senhor. Pode ir. Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Invocamos o teu nome, Senhor. Sim, Senhor. Sabendo que não há nome maior que o teu. É verdade. Sabendo do Senhor, o Deus que cuida de todas as coisas. Amém. O soberano que está sentado no seu trono. Sim, Amém. Senhor. Colocamos a vida de Alane diante do Senhor. Amém. Sabendo que o Senhor é o seu Pai, é o seu pastor. Amém. O seu Deus. Amém. Louvado seja o teu nome, Jesus. Sim, Senhor. O Senhor é o médico dos médicos. Amém. O Senhor dos senhores. Amém. Que Deus toma toda a equipe médica. Amém, Senhor. O cirurgião, todos aqueles que vão tocá-la. Aleluia. Que o Senhor seja aquele que esteja operando por meio dessas mãos. Amém. Meu Deus, confiamos em Ti. Sim. Sabemos que o Senhor é aquele que abriu todas as portas. Sim, Senhor. E assim, meu Deus, nós queremos descansar no Senhor. Amém. Colocamos a vida de Alane, Sim. as suas ansiedades, É verdade. as suas preocupações diante dos seus pés. Sim, Senhor. Já foi citado nesta manhã, lançando sobre o Senhor, sobre ele, todas as nossas ansiedades, toda ansiedade, porque o Senhor Deus que tem cuidado o de nós. Senhor cuida de nós. Confiamos em Ti, Senhor. Amém. Louvamos o Teu nome. Amém. E já profetizamos que será um sucesso a cirurgia. Amém. Com recuperação dela também, Senhor. Sim, Senhor. Para a glória do Seu Para a glória do nome de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Sim, Senhor. Amém. Oramos para que ela tenha boa saúde. Amém. Oh,
uma recuperação tranquila. Como foi orado, os médicos estão nas tuas mãos. Eles são apenas instrumento nas tuas mãos. Mas o Senhor é a terra e a sua plenitude. Usa-os para a glória do seu nome. Amém. Tu tens a última palavra, Senhor. Amém. Continua glorificando o teu nome, como já o tem glorificado. Que a tua vida de substituição esteja nela, para a glória do seu nome. É que oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Pedir que os irmãos nos ajudem a empilhar as cadeiras aqui. Ó, Amém. Só um minuto. só um minuto. Se eu trouxer o meu coração de que o irmão falou aqui. Amém. Glória a Deus. Pode ir. O Senhor, Ele... Só um minuto, irmãos. De fato, o Senhor tem falado no nosso meio. Sim. E há um mês atrás, o Senhor me deu uma palavra. E eu não sabia porque aquela palavra lá, né? E quando o irmão citou o último versículo aqui, o Senhor falou no meu espírito. Eu não podia Amém. deixar de não tocar esse ponto aqui nessa manhã. Amém. O Glória. texto que o irmão leu, o último versículo que o irmão leu, os irmãos lembram? O exemplo, qual foi o nome citado ali? Ele falou de um jovem que estava sentado em uma janela, os irmãos lembram? Dá uma olhadinha nesse texto, irmãos. Atos 20. O Senhor de fato está passeando entre nós essa manhã. Amém. Glória a Deus. Dá uma olhada no que diz o texto, no Atos 20, versículo 7. Sim. No primeiro dia da semana, No primeiro dia da semana, eles se reuniram com o propósito de partir. o pão. Jesus Cristo é o Senhor, queridos. Amém. O irmão avançou em todo o texto, está na mesa do Senhor. Amém. Na mesa do Senhor, você está na importância de partir o pão. E um domingo como esse, um jovem saiu da sua casa, nós sabemos a condição dele, estava sentado ouvindo a palavra. Sim. E era o último dia de Paulo ali para ir para Tode. Na verdade, aquele jovem foi para ouvir o Senhor. Enquanto Paulo ministrava, ele adormeceu, ouvindo a palavra. Por isso que é importante você estar no lugar onde tem a palavra. Queridos. Amém. Glória a Deus. Você está no lugar onde o Senhor tem liberdade de falar conosco. Onde você pode levantar e falar. Aquele jovem estava no lugar que tinha a palavra. E ele adormeceu. E ele caiu daquele lugar, e o texto diz que ele caiu morto. Sim. Mas era o primeiro dia da semana, eles estavam partindo o pão, se reuniam para partir o pão, como um dia como hoje. Uma manhã como essa, um dia como esse, que nos reunimos para partir o pão. Aleluia. E aquele jovem caiu morto. Quantas vezes, irmãos, foi isso que o Senhor trouxe ao meu coração ali. Amém. Talvez você que esteja aqui nesta manhã, talvez você seja um eutico. Talvez eu seja um eutico, que sentou aqui morto nessa manhã. Sim. Sem vida, sem alegria. Está, mas não está. Oh, Jesus. E o Senhor nessa manhã traz um encorajamento para nós. Amém. O melhor lugar para o morto estar, querido, Sim. é na presença dele, porque ele tem a ressurreição e a vida. Aleluia. Glória a Deus. E aquele jovem cai morto ali no chão. Sim. E Paulo diz, não se desespere, porque nós estamos na comunhão, e na comunhão tem vida. Amém. Glória a Na Deus. comunhão há vida. Amém. E aqui Paulo chega lá e abraça aquele jovem, irmão, você é extraordinário. Eita glória. A espada de Jeová. Só o Senhor pode fazer isso. Paulo abraça aquele jovem e diz assim, ele não está morto, mas ele vive. Sim, não vos perturbeis. Talvez você precise ser abraçado nesta manhã que está Que a aqui. vida está nele. O Senhor quer te abraçar nessa manhã, Amém. Glória a Deus. para mandar a sua canta. Sim, Senhor. Talvez você precise de um abraço do Senhor nessa manhã aqui nesse lugar. Aleluia. Talvez a sua Abraça-nos, condição, e o Senhor nos diz nessa manhã que tem pessoas aqui que estão exatamente como eu, tipo, Oh, Jesus. chegou aqui morto, Senhor Jesus. mas porque está na comunhão, o Senhor quer abraçar você. Senhor Jesus. Não sai daqui sem esse abraço do Senhor. É verdade. Não sai daqui sem o Senhor te abraçar nessa. Amém. Não volte para cá sem o Senhor te abraçar. Oh, Jesus. Não queremos sair. Só o Senhor pode entramos. fazer isso, queridos. E Paulo abraça aquele jovem ali num dia como esse, partiu o pão. Senhor Jesus. E Paulo diz a vida aqui. Amém. E aquele jovem levanta, após ter vivido uma experiência de morte. E agora Paulo diz assim, ó, vamos continuar nos alegrando, porque a vida do Senhor está neste lugar. Amém. A vida do Senhor é contínua, ela não para, ela é interrupta.
Amém. Você pode estar vendo um momento de morte na sua história, Sim. mas se você está onde o Senhor está, querido, a sua vida vai continuar. Amém. Glória a Deus. A sua vida vai continuar porque Ele é o Senhor da vida. Amém. Ele não é o Senhor da morte, Ele é o Senhor da vida. Amém. E a Bíblia diz que Paulo abraça aquele jovem e traz de volta a vida. As pessoas estavam em volta e ficaram assustadas. É verdade. Não entendiam o que estava acontecendo, Pedro. Não sabia. Mas Paulo disse, vamos continuar partindo pão, vamos continuar celebrando, porque o Senhor trouxe vida neste lugar. Aleluia. Verso 12, enquanto isso o jovem foi levado vivo para casa. Amém. E Glória a todos tinham Deus. grande alegria. Observe que ele chegou na reunião morto. Sim. Mas ele voltou como para casa? Vivo. É assim que o Senhor deseja fazer conosco, querido. É, Senhor. Nos devolver vivo para a nossa casa, Esse é para Deus. o nosso trabalho, para a comunhão dos nossos. Esse é O Deus. Senhor Jesus está nesse lugar, querido. Amém. Glória a Eu queria Deus. orar com você nesta manhã. Amém. Eu queria orar com você nesta manhã, porque aqui neste lugar nós podemos abrir nosso coração e dizer, Senhor, de fato, a morte na minha história. Há uma tristeza profunda, às vezes, no nosso coração por alguns aspectos. Mas graças ao Senhor, quando nos reunimos, a vida do Senhor ela transborda. Amém. Eu queria Glória a orar com Deus. você nesta manhã. Amém. E sei que o Senhor não nos trouxe essa palavra aqui, querido, Jesus. sem fim. O Senhor tem um fim próprio nessa palavra nesta É manhã. verdade, Senhor. Eu queria que você se sentisse amado pelo Senhor nesta manhã. Amém. Porque, de fato, a vida na comunhão. Amém. Glória a Deus. Eu queria que você abraçasse a pessoa que está do seu lado aí. Se você puder fazer isso nessa manhã. Dá um abraço nela. A vida do Senhor nesse abraço aí, meu irmão. Aleluia. Dá um abraço aí, querido. Dá um abraço Glória a apertado. Fique em Deus. pé, irmão. Dá um abraço. Glória a Deus. Abraça a pessoa aí apertado. Dá um abraço nela. E diz assim, a vida, meu irmão. A vida na comunhão. A vida do Senhor, querido. Há uma vida do Senhor nessa comunhão. Aleluia! Esse sentimento de morte, não vendo o Senhor. De tristeza. A vida do Senhor, querido. Eu tinha toda a sua fraqueza ali. Senhor Jesus. Mas ele estava ali ouvindo do Senhor. As minhas e suas fraquezas não impedem de ouvirmos o Senhor. É verdade. As minhas e as suas lutas não nos impedem de ouvir o Senhor. Glória a Deus. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. De fato, o Senhor passeia no meio da tua igreja, Senhor. Verdade. O Senhor fala no meio do teu povo, Senhor. Aleluia. De fato, o Senhor nos encorajou nesta manhã, Senhor, com uma palavra tão rica como essa que ouvimos, Senhor. Obrigado, Senhor, porque aonde a tua vida está, Senhor, a morte ela tem que bater retirada, Senhor. Profetizamos vida na vida dos nossos irmãos nesta manhã. Profetizamos vida, Senhor, naqueles que chegaram aqui nesta manhã sonolento, através do pecado, através da dificuldade, Senhor, adormecido, Senhor, por todo tipo de peso que tem embaraçado muito de nós. Mas oramos ao Senhor e agradecemos porque neste lugar, Senhor, onde a tua mesa foi aberta, Senhor, Oh, Senhor Jesus. onde o corpo e o sangue do Senhor foi mencionado nesta manhã, a vida, Senhor. E essa vida que o Senhor tem derramado em nós, Senhor, não é a vida em nós mesmos, Senhor, mas é a vida que vem do Senhor. Obrigado por passear no meio da tua igreja nesta manhã, Senhor. Obrigado, Senhor, por ressuscitar vidas nesse dia, Senhor. Obrigado por nos trazer a vida do Senhor. Não tínhamos condições nenhuma de estarmos aqui, Senhor. Talvez se não estivéssemos aqui, nós teríamos caído morto em qualquer outro lugar, porque era assim que estávamos. Mas obrigado porque a morte que estava em nós, Senhor, nesta manhã nós ouvimos a tua doce voz. Carlos, Lázaro, Pedro, Eduardo, sai para fora. É assim que o Senhor faz conosco nesta manhã. O Senhor nos manda sair do lugar de morte para experimentar a vida que só o Senhor tem. E nesta manhã nós estamos dizendo sim para a vida do Senhor. Nós estamos dizendo sim para o transbordar do Senhor nesta manhã. Nós estamos dando uma resposta positiva ao Senhor nesse dia, dizendo sim, Senhor, nós recebemos a vida do Senhor nesta manhã. Dizemos sim, Senhor, nós repreendemos a morte nesta manhã. Sim, Senhor, repreendemos o desânimo nesta manhã. Sim, Senhor, repreendemos toda a palavra, Senhor, que tem desanimado os teus filhos neste lugar, Senhor. E declaramos a vida do Senhor neste lugar, Senhor. E declaramos que a alegria vai continuar a reinar, Senhor. Que a vida do Senhor vai continuar a reinar, Senhor. Porque o Senhor é a ressurreição, mas não é só a ressurreição. O Senhor é a ressurreição e a vida, Senhor. A vida do Senhor está transbordando neste dia. Nós somos gratos ao Senhor por esta manhã. Obrigado por esse tempo, obrigado por o Senhor usar de uma forma tão especial o teu filho nesta manhã, Senhor. De fato, o Senhor lhe colocou o teu coração diante do Senhor. Só o Senhor pode fazer isso, Senhor. Colocamos tudo diante do Senhor neste dia para a glória do Senhor mesmo. Obrigado, Senhor Jesus, porque eu te
chegou abatido e morreu naquele lugar, mas ele voltou para casa vivo, Senhor. E é assim, Senhor, que estamos voltando para a nossa casa nesta manhã. Estamos voltando vivos, Senhor, sabendo que o Senhor vive, Senhor, e viverá para todos sempre, Senhor. O Senhor é aquele que vive, Senhor. Celebramos o Senhor nesta manhã, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Disse-lhe Jesus: Aleluia. Eu sou a ressurreição e a vida. Amém. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém. Aleluia. Aleluia. Irmãos, a palavra do Senhor diz que as ovelhas dele conhecem a sua voz. Eu presenciei ali no início o irmão pedindo para a irmã leia Isaías 53. E ela falou não. Na mesma hora, Jessé começou a ler Isaías 53. Então observamos que o Espírito Santo, eu observava aqui, eu lembrava daquele irmão cheio do Espírito Santo em Atos. Eu só vi o Espírito Santo se mover aqui, irmãos. Isso é maravilhoso, porque o Senhor está entre nós, está conosco todos os dias. E hoje Ele prova isso conosco. Né? Então, nós não devemos ter duplo pensamento, mas devemos nos apegar com firmeza à sua palavra, porque a palavra dele é que nós podemos nos apegar. E se nos apegarmos à palavra, ele é fiel para cumpri-la. O nosso papel é só crer na palavra, mas crer de todo o coração, porque quando ele vê que você crê de todo o coração, ele assina um cheque em branco, testificando que a palavra dele é viva e real, e ela pode ser cumprida, sim. Sim, de sua plenitude, podemos viver a vida que o Senhor viveu, em toda a sua plenitude, irmãos. Nós precisamos crer, e ele precisa ver essa motivação, que de fato você está crendo naquilo. Quando você crê, você põe ele em xeque. Quando você crê de todo o coração, você põe ele em xeque. E ele zela pela sua palavra para que se cumpra. Ele nem homem para que se arrependa, nem filho do homem para que se arrependa, nem homem que se arrependa, nem filho do homem para que se arrependa. Ele cumpre quando ele vê que você creu. Agora é eu. O cara creu já. Agora é eu. E ele chega e autoriza, abre, abençoa. Então, irmão, somos crer que o Senhor fala aos nossos corações e verdadeiramente vamos sair daqui. E aí nós temos uma comunhão. Vamos sair daqui não como entramos. Isso é fato. Isso é fato. Porque quando ele fala, põe ordem no nosso ser. E nós queremos ele ainda mais. Porque ele nos causa isso, sede e fome de querer mais. Essa unção, essa graça. Hein? Amém? Amém. Glória a Deus. Está todo mundo orado. Glória a Deus. Amém. As irmãs que a gente falou aqui, por